Voltamos. Deixa eu mandar um convite aqui pro Léo. Vamos. Lembrando que a gente tem salvado todas as lives. Então, se perder uma parte, vai ficar salvo. Voltamos, Léo. Bom, Voltamos. vamos lá. Deixa eu voltar no que eu estava dizendo antes da gente cair. Deixa só o pessoal terminar de entrar, né? Tem uma galera entrando agora. Uhum. Vamos lá. A gente estava com 18, vamos lá, estamos com 16, vamos lá. Às vezes essa empatia... o tema da live de novo. Tá. Às vezes essa empatia, ela é uma empatia, como eu estava dizendo, viciada, contaminada, corrompida. De que forma? O Laerte Orpinelli, o que ele fazia? Ele abordava crianças até mais ou menos na faixa etária de 10, 11 anos. Tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Abordava, oferecia doces, pegava a criança, levava para um local ermo. E aí, chegando nesse local, ele tentava abusar das crianças. Se a criança não reagisse, se a criança deixasse o ato acontecer e não fizesse menção de reação, ele estrangulava a criança. Se a criança reagisse de alguma forma, ele agredia a criança, ele batia na criança até a criança morrer. Então, a forma como ele dava um fim, estou colocando aspas aqui bem grandes, com mais misericórdia, era estrangular a criança. Isso é uma empatia. Não deixa de ser uma empatia, mas é uma empatia viciada. É uma empatia contaminada pelo comportamento criminoso. Então não é que o criminoso, às vezes, não tem empatia. O que ele tem? Ele tem uma empatia que é viciada. É uma empatia que é contaminada pelo juízo de valores, pelo desvio de conduta que ele tem. Então, ela já está fora do que nós chamamos de normalidade, né? Então, acontece isso também. Entendi. E teve aqui uma outra questão, o que perguntaram aqui na outra parte da live, se você passou por algum caso que parecia que você não conseguiria solucionar. Algum caso aí que você falou, não vai dar, não tem uma saída. E como que isso aconteceu? Como que desenrolou essa questão? Olha, eu vou contar 2 casos aqui, porque às vezes o que acontece? Você acaba chegando na solução, ou às vezes de forma inusitada, ou às vezes com muito e muito trabalho, né? Mas como assim de forma inusitada? Eu me lembro que eu tinha pouco tempo de investigador de polícia, eu acho que eu devia ter uns 2 anos como investigador de polícia, né? E nós tivemos um latrocínio aqui na cidade. E a vítima foi encontrada morta na sua residência e nós tínhamos algumas características dentro do local que eram peculiares, né? E foi subtraído dessa vítima o talonário de cheque. E aí levaram o talão de cheque, começou a cair cheque, começamos a levantar onde esses cheques tinham caído e tinha sido numa loja de roupas. E a moça descreveu o autor, descreveu que ele tinha uma tatuagem no braço direito, no braço esquerdo, perdão, direito. E foi para a delegacia, olhou álbuns e acabou por identificar o indivíduo. Nós fomos, prendemos o cara, que, por uma infelicidade, o pai morava próximo da casa da vítima, mas muito próximo, e tinha uma característica de produzir o crime mais ou menos semelhante do que a gente tinha lá. Só que ele fazia furto. Começamos a interrogar e ele tinha um álibi e a gente não conseguia checar o álibi. E nesse meio tempo chegou uma informação de uma equipe da Polícia Militar, que eles estavam com um cara na mão e que queriam, por algum motivo, apresentar para nós. E como eu era o mais novo
da unidade, trabalhava na delegacia de patrimônio na época, me mandaram para o local com outro investigador que também era novato. Chegamos lá, o cara falou que ele tinha subtraído uma cela, pegamos a cela, pusemos na viatura, agora você vai mostrar pra gente onde você pegou essa cela. E aí começamos a andar pela cidade e interrogando ele, se ele tinha cometido algum outro crime. Em um determinado momento eu virei para ele e falei assim, ó, vai, agora vamos lá, chega desses furtinhos, me dá realmente aquilo que tá, né, o que é realmente o que você está escondendo. Ele abaixou a cabeça e falou assim, tá falando do senhorzinho que eu matei, né? A gente olhou, eu olhei pro colega, virei e falei assim, desse cara aí, é isso que eu quero saber. Esse ele começou, mesmo. Esse aí. E ele começou a dar uma riqueza de detalhes que não tinha aparecido no jornal da cidade, não tinha em lugar nenhum. E aí eu falei, mas como é que você pode provar isso? Ele virou e falou assim, eu dei um cheque naquela padaria, a gente estava passando em frente a uma padaria, de tantos reais. Eu desci da viatura, fui lá e achei o cheque, que tinha voltado por falta de saldo, né? Então, às vezes, a gente passa por isso. Mas a gente, às vezes, chega a alguns becos que você acha que é sem saída. E aí, o que você tem que fazer? Rever tudo que você tem. Infelizmente, eu trabalhei em um caso que até hoje a gente não conseguiu esclarecer, né? Um homicídio que a gente não conseguiu esclarecer. E é extremamente frustrante quando você passa por uma situação dessa, né? A gente, aqui na cidade, o nosso índice de esclarecimento na nossa região, de homicídio e de latrocínio é muito alto. Praticamente todos os que nós tivemos, nós temos a solução. Um ou outro só. E realmente, a maior frustração é quando você chega num beco sem saída. Quando você não tem mais para onde ir. Você já interrogou, E às vezes a solução está numa foto. Né? Eu me lembro que uma vez a gente estava investigando um local também era um local de crime contra a vida. E a gente não conseguia. A gente foi rever as fotos do local. E aí nas fotos do local a gente percebeu um objeto que não deveria estar lá e isso acabou levando ao esclarecimento do crime. Mas é persistência. É persistir, buscar e tentar para a gente tentar localizar alguma coisa que faça com que a gente saia desse beco. E acontece. A gente tem muito beco. Infelizmente. Sobretudo quando o crime é doloso contra a vida, né? Porque o principal informante nosso está morto, não pode falar nada. Aliás, o corpo fala muito, mas ele não te dá realmente a identificação do nosso autor. Então, a investigação criminal ela é interessante por conta disso. Né? Então, quando eu era garoto, que eu ficava lendo livros de Agatha Christie, eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu ia estar tendo que percorrer os mesmos passos de detetives famosos para a gente conseguir entender a mente criminosa em alguns casos. E, Léo, eu tô vendo aqui algumas pessoas que eu conheço aqui na live. Até eu vi agora um amigo querido que é perito aqui no Rio, o Felipe Surta entrou também. Vi alunos meus aqui e o pessoal sabe que a minha área de expertise é papiloscopia, né? E aqui o tema é criminologia e investigação. Já aconteceu de algum momento você passar aí por algum caso que papiloscopia te ajudou nessa investigação? Alguma coisa nesse sentido? Bom, vamos lá. Ou nunca cruzou essa ponte? Não. Assim, pessoalmente, a maior parte dos casos que a PAP me ajudou são casos mais simples. Muito furto, roubo, mas a gente sabe que o pessoal gosta da sordidez da coisa, né? Gosta de que esclareça homicídios, né? Bom, também tem bastante gente que eu conheço. Do mesmo jeito que você falou, tem um monte de gente que eu conheço, ex-alunas aqui, que estão aqui, a Karina, a Dani. Eu tenho um grande amigo, que é o Marcos, que é professor da Academia de Polícia, e é papiloscopista.
E ele trabalha na região ali de Prudente, Adamantina, aquela região ali. E um dia nós estávamos conversando, eu não participei da investigação, mas para o pessoal ver o quanto que a papiloscopia é importante. E tem gente que não dá tanto valor. Hoje a gente dá muito mais valor, né? Hoje o nosso banco de dados do EIFES está aumentando, a nossa base está ampliando, então isso facilita bastante o nosso trabalho de investigação. Mas na época, o que aconteceu? Um professor que era homossexual foi assassinado, foi encontrado morto. E tinha sido espancado e tinha sido assassinado. E não tinha nenhum indício, nenhum. Durante a investigação, foram levantados 2 nomes. Por quê? Porque o carro do professor tinha sido abastecido. E o frentista conhecia um e identificou o segundo condutor. Inclusive, o professor estava deitado no banco de trás, já estava morto, mas o pessoal falou que não, que ele estava dormindo e tal. Só que assim, o que os caras diziam? Que tinham saído com ele, que tinham realmente meio que feito um programa, ou algo desse tipo, não me recordo, mas que tinham deixado ele com vida depois que o carro havia sido abastecido, né? Então não tinha nada, embora eles fossem as últimas pessoas que tivessem tido contato com ele, a investigação não conseguia colocar eles no local do crime, não conseguia colocar eles na cena do e eles estavam na temporária, a temporária já estava quase terminando, o veículo estava apreendido, e esse professor foi chamado para, sei lá, tentar achar alguma coisa. E aí o carro é reanalisado e tem uma impressão palmar com sangue próximo da porta traseira do carro. Na hora que eles tiraram o corpo, um deles sujou a mão e fez o gesto de empurrar a porta com a palma da mão. Então tinha uma impressão palmar. E o perito, o papiloscopista, a coleta das palmares e colocou um dos caras no local do crime. Aí, quando ele foi confrontado com isso, ele acabou confessando o crime e delatando o outro. Então, sim, a papiloscopia. Tem um outro caso de um indivíduo que fez uma saidinha de banco em São Paulo. Isso foi o DHPP que acabou esclarecendo. Ele fez um roubo numa saidinha de banco e acabou matando a vítima. Só que nas filmagens aparecia que ele punha a mão, o autor punha a mão no vidro da porta giratória do banco e não na maçaneta. A equipe de PAP do IRGD foi para o local, conseguiu levantar o fragmento, o EIFES conseguiu identificar e o caso foi esclarecido dessa forma. Então, sim, a papiloscopia ajuda pra caramba, ainda mais hoje. Com os bancos cada vez mais robustos, né? E Sim. A gente tem também uma mudança agora, que a gente sempre vê o CSI trazendo EIFES como se fosse um único sistema, né? Mas tem vários tipos de sistemas EIFES e agora a mudança para o futuro é o sistema EIFES, né? Então a gente tem a previsão de conseguir, além de fazer digital, fazer a palmar, como você colocou, fazer ali facial, íris, então todas as biometrias possíveis para realmente não ter espaço aí para nenhuma brecha, né? Não. A tendência é realmente a gente chegar nesse tipo de confronto, né? Mas eu te cortei, desculpa. Aqui eu vi que, não, imagina, que a Samara colocou, e o banco de dados genéticos. Seria no sentido do auxílio, né? De como isso funciona ali de modo interdisciplinar. Acho que essa é a pergunta, né? Opa, desculpa, toquei na tela do celular aqui. O banco de dados genético, ele funciona porque assim, quando a gente fala em confronto, você me desculpa, eu vou entrar um pouquinho na sua área,
para poder responder, tá? Você me corrige se eu estiver errado. Ah, tá. Tá, por favor. Mas assim, o confronto, quando nós fazemos o confronto, antigamente o confronto era 1 para 1. Então eu precisava ter o suspeito e a impressão digital incriminada colhida no local. Então eu ia para o local, eu colhia uma impressão e eu fazia o confronto desta impressão feito. Leonardo, mas por que eu não consigo fazer a impressão do local com a população? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente já passou de 60 milhões de RGs expedidos. Como que eu vou conseguir achar um em 60 milhões? Ah, mas é só você fazer a identificação, né? Fazer lá, você é melhor do que eu nisso, mas fazer a classificação da impressão digital que você vai chegar na pessoa. Tá, mas o grande problema é, eu tenho um fragmento. E de que dedo que é? É da mão direita? É da mão esquerda? Né? Então eu não vou conseguir, mesmo que eu classifique, eu não vou conseguir chegar naquela pessoa. E hoje os bancos de dados mais robustos, vou usar o WAFES, por exemplo, ele faz um algoritmo daquela impressão digital colhida no local, e aí ele vai buscar esse algoritmo dentro da base de dados que já foi informatizada, digitalizada. Né? Conforme a base aumenta, eu aumento a possibilidade de match. É a mesma coisa com relação ao banco genético. Eu vou aumentando a base com coletas genéticas que eu já tenho, que eu já fiz, e aí, no futuro, eu posso fazer o quê? A coleta daquele elemento biológico que eu pincei do local do crime. A gente só tem um problema aqui no Brasil. Vamos lá. Qual é o problema? Tecnicamente, e aí vem lá do direito, não é nem da parte técnica da coisa. Eu não posso produzir prova contra mim. Né? Eu posso me negar a produzir prova contra mim. Então, esse banco de dados ele tem que ser feito de tal forma que não inviabilize a utilização disso como prova no futuro. A impressão digital é simples porque todo mundo precisa ser identificado civilmente. Então eu vou lá, quando eu faço esse confronto, eu estou fazendo um confronto com a identificação civil, não é uma identificação criminal. O cara não está produzindo prova contra ele. Mas se, por exemplo, digamos que o cara vá, que o futuro banco genético, eu preciso colher o material do meu suspeito. Ele tem que fornecer esse material? Opa, ele pode se negar a fornecer esse material. Então eu vou ter que fazer essa coleta de outra forma. Eu vou ter que, sei lá, criar um procedimento específico para a coleta. Ou vir lá na sentença judicial a coleta desse material. Mas eu acredito que é uma das tendências. Da mesma forma que a identificação facial, que a identificação por voz, eu acho que conforme a gente for tendo instrumentos mais poderosos para confronto de algoritmos, mais a gente vai conseguir fechar essa identificação pessoal. Uhum. E eu vi aqui, Léo, que muita gente está entrando agora, né? Bastante gente nova aqui entrando. Uhum. Pessoal, essa é a segunda parte da nossa live. Então, a gente iniciou às 18 horas. Fomos até às 19, quando a gente caiu a primeira hora. Isso. Essa live está salva aqui no perfil. E depois vai também para o YouTube, fica lá salvo também para posterioridade. Agora a gente está numa segunda fase aí, mais encaminhando para os finalmente. Sim. Estamos aqui há uma hora e meia papeando, né? Se deixar, a gente fica a noite toda conversando. Se deixar, a gente fica. Eu quase não falo, né? Eu também falo pouco. Papiloscopia, então, se jogar aqui na live, já era. E, Léo, uma outra coisa também pra gente, se teria alguma indicação de leitura, de estudos na área de investigação e criminologia, para quem gosta dessa área, quer se aprofundar ou começar a estudar de fato? Tá. Existem, bom, com relação à criminologia, tem alguns livros específicos de criminologia. Você vai conseguir alguma coisa em psicologia e você vai conseguir alguma coisa quando você começa a estudar livros de assassinato seriado, essas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma relação de livros, eu vou publicar no meu perfil do Instagram uma bibliografiazinha.
eu vou colocar alguns livros na sequência, que aí o pessoal pode pegar por lá. Já coloco a edição, o autor, e aí eles podem pegar por lá. Eu acho que fica mais fácil. E às vezes o cara quer anotar e acaba perdendo e depois fica bravo comigo. Sim. Então eu vou fazer dessa forma. Eu deixo uma relaçãozinha com os livros e aí o pessoal pode pegar por lá. Tá? Tá ótimo. Então, Léo, eu queria te agradecer pelo bate-papo de hoje. Foi muito interessante. Acho que a gente saiu um pouco dessa questão que a gente sempre bate, que é a perícia criminal, e puxou um outro lado também que trabalha em conjunto para o mesmo fim, que é chegar na resolução do caso. Acho que o bate-papo foi maravilhoso. Então, muito obrigada por doar seu tempo aí no domingo, tarde, noite, né? Para falar com a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez e estou à disposição. Todas as vezes que vocês precisarem, né? A gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar aquartelado, né? Nosso curso aí no Rio ia ser agora em maio, né? Já adiou, agora... Adiamos, precisamos adiar, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí uma data não distante, né? Isso daí logo, logo a gente vai passar por isso daí de forma íntegra, né? A gente vai conseguir sair dessa de novo, mais uma vez, né? Então, dentro da sua possibilidade, se você puder ficar em casa, contribua com você e contribua com seus familiares, sobretudo aqueles que são um pouco mais idosos, que estão assim na minha faixa etária da terceira idade. E obrigado pela oportunidade e estou à disposição de todo mundo, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa. Li, obrigado, você sabe que você é uma pessoa fantástica, né? Doutora Eliane Baruch é realmente uma... Se eu posso dizer que eu tenho ela vai ficar até brava comigo. Se eu posso dizer que eu tenho alguns ídolos dentro da perícia, ali é uma delas. É uma pessoa motivadora, é uma pessoa extremamente dedicada, profissional ao extremo, e se tem alguém que realmente me motiva a continuar fazendo determinadas coisas, é o exemplo dessa profissional e amiga. Excelente, Léo. E também agradecer aqui a todo mundo que esteve com a gente, né? Alunos, amigos, todo mundo que prestigiou a gente. Muito obrigada. E quem sabe marcamos uma live aí daqui a uns dias sobre serial killers, né? Nosso bate-papo lá no WhatsApp, lá no meu perfil, de repente. Pode ser. Essa semana, talvez quarta ou quinta-feira, vou fazer uma live aqui no Instagram para os meus alunos de pós-graduação a respeito Compartilha com a gente. Vou compartilhar com vocês. Aí, aquele momento de passar vergonha na frente da Eliane. Eu vou falar sobre disparos de armas de fogo em ambiente urbano. Então, eu compartilho com vocês. Fica o convite para todos. Tá ótimo, Léo. Muito obrigada. Bom finalzinho de domingo e até a próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.